Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Retrospecto Tributário, o boletim semanal de notícias sobre o mundo tributário da Amaral e Asbeck Advogados. No Retrospecto Tributário dessa semana, falaremos de alguns assuntos tributários que entrarão na pauta de julgamento do STF ainda nesse primeiro semestre. Também falaremos de algumas mudanças que estão sendo propostas pela Receita Federal ao novo governo. Se interessou? Então vem conosco, assina o nosso canal Direito da Inteligência de Negócios. Olá! No nosso retrospecto tributário dessa semana, abordaremos as principais notícias do mundo tributário ocorridas entre 4 e 8 de fevereiro de 2019. Vamos começar com as notícias ligadas a alterações legislativas. E a primeira delas, no dia 4, vem falando que a Receita Federal publicou a solução de consulta número 27, que esclarece as regras de preenchimento e guarda das declarações relativas ao PIS e COFINS no regime não cumulativo, relacionadas a vendas ocorridas dentro da Zona Franca de Manaus. Então, nesse caso, o contribuinte formulou um pedido de consulta questionando a Receita Federal se, no caso, como ele fazia vendas online, se ele poderia solicitar aos seus compradores o preenchimento de uma declaração que falava do regime de apuração do PIS e COFINS no formato eletrônico e se ele poderia promover a guarda dessas declarações também em formato eletrônico. A Receita Federal esclareceu que sim, seria possível desde que o contribuinte cumprisse com todos os requisitos previstos na legislação. Tanto a guarda pelo período decadencial quanto a própria solicitação dessas declarações poderia ser feita em formato online. A segunda notícia do dia 5 de fevereiro fala a respeito de uma proposta do Sindifisco, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que foi formulada ao ministro Paulo Guedes, propondo a extinção do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Sim, na visão do Sindifisco, o processo administrativo tributário é muito demorado e, se fosse para que o CARF julgasse todo o seu estoque de processos, levaria 80 anos. Então, por conta disso, o Sindifisco acha que seria mais viável reduzir as instâncias administrativas. Resta saber se essa proposta seria com o fim de manter apenas fiscais nos julgamentos administrativos ou se fosse para manter um conselho paritário entre fiscais e contribuintes, assim como um CARF. Então, temos que analisar com muito cuidado como essa proposta vai ser recebida pelo ministro Paulo Guedes para verificar se isso vai trazer, de fato, benefícios ou não aos contribuintes. Uma outra solução de consulta que foi publicada pela Receita, a solução de consulta 198, foi noticiada no dia 6 de fevereiro e, de acordo com essa solução de consulta, a Receita entende que não incide ITR sobre imóveis em áreas urbanas, mesmo que sejam utilizados para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então, o STJ lá no passado já tinha fixado entendimento em recurso repetitivo, dizendo que em áreas urbanas que explorassem essas atividades de extração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, não seria devido IPTU, mas sim o ITR. Contudo, os municípios cobram o IPTU e agora a Receita, por meio dessa solução de consulta, veio fixar o seu entendimento contrariando o entendimento do Poder Judiciário, do STJ, e falar que incidiria IPTU e não ITR. Então, é uma decisão que não foi bem aceita pelos contribuintes, porque a maioria deles já pleiteava na Justiça e provavelmente vai continuar pleiteando a derrubada desse entendimento da solução de consulta, no sentido de que, nesses casos, deveria sim ser o ITR e não o IPTU. Vamos continuar agora com notícias relacionadas a alterações legislativas em âmbito estadual. Então, temos 3 notícias interessantes. A primeira é do Rio de Janeiro, com parecer normativo SUT número 1 de 2019, de 4 de fevereiro, em que passa a estender a imunidade para livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão para o livro eletrônico, o e-book, e também para os suportes que são feitos exclusivamente para fixá-los. Então, esse parecer normativo finda uma discussão judicial travada há anos e aqui no âmbito da legislação estadual do Rio de Janeiro.
exclusivamente. Ainda em âmbito estadual, o Estado do Maranhão editou a medida provisória 286/2018, estabelecendo o programa especial de parcelamento de ICMS. Então, foram concedidos descontos de até 75% sobre juros e multas de débitos de ICMS, desde que haja parcelamento em até 12 vezes do total do débito. Já no Rio Grande do Norte, a Lei Estadual 10.483 de 2019 instituiu a Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto Social, visando o desenvolvimento de investimentos locais. E por meio dessa lei estadual, alguns benefícios tributários foram previstos. Agora passaremos às notícias sobre decisões administrativas e judiciais, começando pelas decisões administrativas federais. A primeira delas vem falando que incorporação de ações é equivalente à alienação de bens e deve ser tributada. Então, aqui por meio de uma decisão do CARF, da 4ª Câmara da 2ª Turma, foi analisado um auto de infração que exigia a declaração de renda sobre ganho de capital na alienação de ações de uma sociedade de fraldas. Para o colegiado do CARF, a efetiva realização de renda no momento em que a pessoa física recebe as novas participações emitidas pela companhia incorporadora, tornando-se proprietária das ações. Então, por conta disso, o CARF entendeu que deve haver a tributação. Uma outra notícia relacionada ao julgamento do CARF é que a primeira turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão do CARF entendeu que incide COFINS sobre receitas de atividades do setor financeiro. Então, existe uma discussão que está com repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, que é sobre se há incidência ou não de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. Aqui, no caso, o CARF entendeu que, pelo fato da instituição ser instituição financeira, em que as suas receitas, numa forma geral, de suas atividades, são de cunho financeiro, então incidiria sim PIS e COFINS e não seria uma matéria equiparada àquela que está aguardando julgamento pelo Supremo. Então, por conta desse entendimento, foi fixado pelo CARF que efetivamente deve incidir PIS e COFINS sobre as receitas de atividades típicas de instituições financeiras. Agora passaremos às notícias relacionadas a novidades judiciais em âmbito federal. Alguns temas que entrarão na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal, ainda nesse primeiro semestre, foram noticiados por vários veículos de comunicação. O Jornal Valor Econômico, do dia 4 de fevereiro, falou que o ministro Toffoli, que faz a gestão atual do Supremo Tribunal Federal, diz que não entrarão em pauta nesse primeiro semestre temas muito relevantes em matéria tributária. Segundo o ministro Toffoli, existem outros temas relacionados a outras matérias que têm prioridade de tramitação, mas alguns deles já estão pautados e têm a ver sim com matéria tributária. Um deles é a trava dos 30% para compensações de prejuízos fiscais para fins do IRPJ e da CSL. Isso está sendo discutido no recurso extraordinário 591.340, com pauta prevista para o dia 29 de maio. E o outro tema é relacionado à constitucionalidade do regime não cumulativo de PIS e COFINS. Então, é tema do recurso extraordinário 570.122 em relação a COFINS e 607.642 em relação ao PIS. Os dois já entram na pauta de julgamento ainda em fevereiro. Então, vamos aguardar quais vão ser os entendimentos do Supremo para esses dois casos. Nós temos uma notícia bem interessante aqui, do dia 6 de fevereiro, de um julgamento do TRF3, que tem sede em São Paulo, sobre uma disputa em relação à possibilidade ou não de dedução do juros sobre o capital próprio, da base de cálculo do imposto de renda da CSL, em exercícios futuros, ou seja, em exercícios diferentes daqueles em que houve o pagamento do juros sobre capital próprio. Então, a legislação ela é omissa nesse caso e a Receita Federal entendia que só poderia
se haver a dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ da CSL na sistemática do lucro real, em relação àqueles juros que fossem pagos no mesmo exercício. Contudo, o que as empresas estavam fazendo é esperando exercícios em que houvesse a efetiva apuração de lucro para deduzirem esses juros, mesmo esses juros sobre o capital próprio, né, JCP, mesmo que eles tivessem sido pagos em exercícios anteriores. Então, uma decisão importante do TRF da Terceira Região, dando ganho de causa para o contribuinte. Uma outra notícia muito importante, nosso destaque dessa edição, é uma notícia do dia 7 de fevereiro, comentando uma liminar dada pelo ministro Gilmar Mendes do STF, em que ele diz que não deve haver a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, ou seja, da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, existem já uma infinidade de ações judiciais que, na mesma linha da tese firmada pelo STF de que não deve haver a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, passaram a usar o mesmo fundamento jurídico, ou seja, de que tributos não devem compor a base de cálculo de outros tributos, porque não constituem receita ou faturamento, e assim muitos entraram com ações questionando essa impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. Contudo, o ministro Gilmar Mendes entendeu que no caso da CPRB se trataria de um benefício, um incentivo fiscal para o contribuinte, e assim ele estaria sujeito a todas as regras para a adesão ou não a esse benefício, que na visão do ministro Gilmar Mendes se trata de uma opção do contribuinte. Um julgamento muito controvertido, ainda em sede monocrática, né? Foi um entendimento do ministro Gilmar Mendes, e temos que acompanhar com muito cuidado, porque isso pode ter um impacto muito negativo em diversas ações que já estão tramitando no Poder Judiciário. Uma outra notícia aqui veiculada no dia 8 de fevereiro fala de uma decisão da Vara da Fazenda Pública de Maringá, em que se estabeleceu que só pode incidir multa, juros e correção monetária sobre a parte do débito que não tinha sido objeto de depósito judicial em execução fiscal. No caso aqui, o contribuinte tinha feito um depósito judicial de quase integralidade do débito, o fisco entendeu que não havia o depósito integral e cobrou a diferença, contudo calculou juros, multa e correção monetária, não apenas sobre essa diferença, mas sobre a totalidade do débito exequendo, o que é obviamente um absurdo, e foi afastado isso por esse juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública de Maringá. Finalizando aqui o nosso retrospecto de hoje, como decisão judicial de tribunais estaduais, temos um destaque para uma notícia do dia 4 de fevereiro, em que muito pouco tempo o TJ de São Paulo, por meio da sua corte especial, vai apreciar a questão sobre se deve haver ou não a incidência de ICMS sobre bens digitais baixados via download ou streaming. Então, softwares que são baixados via download, filmes via streaming, se eles estão ou não sujeitos ao ICMS. Essa já é uma discussão que será apreciada pelo STF, porque já existem algumas ADINs sobre o caso, mas para os contribuintes de São Paulo é possível que o caso seja concluído por meio da Corte Especial do TJ São Paulo muito em breve. Então, aqui o principal argumento jurídico é de que a lei que instituiu essa tributação não foi uma lei complementar e, de acordo com a Constituição Federal, só cabe à lei complementar estabelecer hipóteses de incidência tributária, o que não foi o caso aqui. Então, vamos acompanhar esse julgamento, que também é uma questão jurídica que pode vir a beneficiar muitos contribuintes. E esse foi o nosso retrospecto tributário de hoje. Outras notícias constam no nosso blog, no nosso site da Amaral e Asbeck Advogados. Espero contar com a audiência de vocês no nosso próximo episódio e, por favor, curtam, compartilhem e, caso vocês ainda não sejam assinantes do nosso canal, assinem e ativem o sininho para receber todos os novos episódios. Até a próxima semana!